One, two, three, four. Life recognized. I'm not ready for your surprise. Guide me when darkness and love collide. Sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos. Iniciamos a programação da tarde do 2º Seminário Internacional de Educação Profissional de Sergipe com uma mesa redonda. O primeiro tema desta tarde é sobre formação profissional, cultura, memória e sociedade. Para debater o assunto, convidamos neste momento a professora doutora Ana Azevedo, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, ela que também será a mediadora dessa primeira mesa redonda. Convidamos neste momento também a professora doutora Sônia Azevedo, da Faculdade Pio X. Convidamos neste momento o professor doutor Lucas Miranda Pinheiro, coordenador do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. E convidamos também a professora doutora Aldenise Cordeiro, da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Sergipe. Nesse momento, teremos início a nossa primeira mesa redonda. Boa tarde, muito boa tarde a todas e todos. Estamos aqui inaugurando um momento muito especial no encontro, não é, que traz uma proposta de discussão com relação a uma temática que nos é muito cara, que é a questão da formação profissional, em especial no contexto do Brasil de hoje, né, que tem características de um mundo desafiadores. Nós temos uma mesa redonda, onde cada um teria uma fala, não é, em média de 15 a 20 minutos, e depois a gente abre um debate com todos, né? Eu acho que aqui se estabelece, a partir de agora, um grande diálogo. Então, a proposta é que essa mesa ela seja extensiva a todo o auditório. Queria já agradecer o convite, né, que tive para participar, para trazer uma contribuição a esta tarde, ao SENAC, um convite extremamente gentil, em nome da professora doutora Cristiana Tavares, que está à frente de uma instituição de tradição e que tem desenvolvido um trabalho não numa linha técnica, apesar de que o curso ele tem um aporte, não é, fundamental dessa dimensão, mas numa linha de uma postura mais humanizadora. E essa é uma característica da gestão e do trabalho da professora Cristiane, e eu ouso colocar isso aqui nas minhas palavras iniciais, que já trabalhamos juntas e sabemos a forma de gestão da professora Cristiane. Então, já queria dizer parabéns à instituição SENAC por toda a história, por toda a trajetória de formar jovens para um mundo cada vez mais desafiador, competitivo, complexo, global, com relações que tenho certeza serão postas na fala dos colegas. Aqui temos a professora doutora Sônia Maria de Azevedo Viana, é professora da Faculdade Pio X e também ela é membro da União Brasileira de Escritores. E tem se dedicado a um trabalho no alinhamento da memória, dentro dessa categoria que eu acho que é tão fundamental, né, para que a gente tenha uma compreensão da história do homem, da nossa humanidade e da cultura. Nós temos também o nosso colega da Universidade Federal de Sergipe, professor Lucas. Professor Lucas trabalha na perspectiva das relações internacionais. Eu não estou de posse do currículo, mas cada um pode complementar, né, no momento da sua fala, um pouco mais dessa sua experiência. Como a mesa ela tem um tempo, não é, curto, o que nós comentamos, e temos a professora Aldenise Cordeiro, professora Aldenise,
que trabalha eu acho que numa perspectiva muito bonita, que é a perspectiva dos projetos de vida, não é, professora? Professora doutora Aldenise, que é da UNIT, e que também vai trazer esse recorte, né, a partir da temática, que é uma temática muito abrangente, que só cada uma das categorias merecia uma palestra. A gente comentava isso ali no intervalozinho, antes de virmos aqui à mesa. Mas tenho certeza que vão ser 4 olhares diferentes que vão se somar aos olhares de todos vocês. E no debate a gente pode, eu acho que aproximar um pouco mais, não só a questão dos conceitos, né, algumas concepções que eu acho que precisam ficar bem evidenciadas, mas quais são as possibilidades dessa formação profissional com esses desafios do que a gente está chamando de mundo pós-moderno, século XXI, sociedade contemporânea, esse mundo que é hoje tão mais dinâmico, tão mais veloz, tão mais conectado, não é? Com as tecnologias que são muito mais rápidas. Então, um mundo que traz características para um SENAC, para uma formação profissional muito distinta de 30, 40 anos atrás, por exemplo. Não é? Então, esse é o desafio. Já parabenizo o SENAC por essa iniciativa de trazer essa reflexão com essa temática, não só a temática da mesa de hoje, mas a temática geral do evento, né, para colocar esse desafio para a sociedade, para que a gente discuta, não é, de uma forma coletiva, socialmente, essa perspectiva de um olhar da formação. E que formação é essa que queremos, que qualidade é essa que almejamos para esses jovens, né? Para que essa formação traga não só a questão do conhecimento, de um conhecimento produtivo, de um alinhamento com o mercado de trabalho, mas não é só isso. Um conhecimento que traga uma dimensão de cidadania, né? De criticidade, de um pensamento mais coerente com os desafios que estão postos. Eu queria só fazer um comentário com relação ao tema, né? O tema, justamente, ele traz essas 3 categorias, não é? Memória, cultura e sociedade. Vejam que essas 3 categorias que vão ser alinhadas ao primeiro tema, né, do título, que é formação profissional. Então, como dar conta, né, dessas 3 categorias de análise, que cada uma delas já demandaria, não é, referências, não é, uma forma de elaboração do pensamento, de organizar as ideias, que demandaria um tempo maior. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que traz uma facilidade, porque elas têm uma clara conexão. Elas têm uma interseção, né? Não tem como você falar de cultura sem falar de memória e sem falar de sociedade. Então, vejo que o elo de ligação da temática que nós vamos abordar é o ser humano, é o homem que produz cultura, é o homem que produz história, que registra sua memória, é o homem que é um ser histórico, cultural e social. Então, se a gente pega como princípio, né, para nossas falas, eu acho que essa dimensão inicial de entender que há uma articulação entre as categorias do subtítulo da temática da mesa de hoje, eu acho que já dá ganho para que a gente possa fazer uma mediação aqui, uma conversa com vocês, um diálogo mais articulado ao que a gente se propõe. Não é? E aí eu queria colocar 2 pensadores, inclusive um pensador que eu admiro muito, que eles trabalham o conceito dessa categoria inicial, que é a cultura, que é o professor Dr. Alfredo Bossi, que faleceu na pandemia, né? Inclusive, foi uma grande perda para a academia, para a sociedade, principalmente para a sociedade no Brasil. Era professor da USP, e ele traz uma ideia de cultura que foge um pouco àquelas ideias mais tradicionais. Cultura como acúmulo de conhecimento, cultura como todos os artefatos. Ele traz uma perspectiva da cultura a partir da ideia de cultivo,
uma ideia mesmo agrária, né, de plantio. E eu penso que, a partir dessa ideia, a gente pode pensar que a cultura é toda ideia organizada a partir de uma inspiração, não é? Mas uma ideia que vai resultar em uma criação humana. E não é uma criação só das simbologias, da arte, da religião, da filosofia. O pensamento organizado do homem, né, a partir de uma inspiração, mas com muito trabalho. Eu queria até citar um exemplo, lembrei de Graciliano Ramos, que é um autor, né, nosso conhecido, é um dos clássicos da literatura. Teve uma certa época que o Graciliano Ramos ele escreveu uma obra chamada Angústia, e a revelia do autor foi publicado. E ele colocou que não gostaria que aquela publicação tivesse sido já editada, porque ele ia cortar pelo menos 2/3 da obra. Aí a gente tem que ficar pensando, um trabalho de arte, um trabalho de cultura, não é só uma inspiração, é muito trabalho de criação do homem, né? De ressignificação de uma palavra, às vezes uma mudança de uma palavra num texto muda o contexto. Então, vejam, se Graciliano Ramos coloca que ele cortaria 2/3 da obra Angústia, a gente fica pensando como a arte é bela, mas como a arte é uma produção de conhecimento, né? Não é uma coisa assim que você foi iluminado por uma inspiração, né? E de repente sai uma grande obra, uma escultura, uma pintura, uma literatura, não é? Como as que a gente conhece do Brasil e no mundo. E queria já também trazer um autor, mesmo de forma breve aqui nas minhas palavras, que é o Paulo Freire, que ele também tem uma compreensão de cultura a partir da humanização do homem. O que é que Paulo Freire vai colocar? Que a cultura é essa... aliás, ele começa colocando que o homem é o único ser vivo que se dá conta da sua condição de existência, da sua humanidade, de que ele produz a cultura, de que ele é produzido pela cultura, não é? Ele não só produz, não é? É uma relação aí muito dialética. Então, o Paulo Freire, ele diz que cultura é toda forma de expressão das simbologias. E a cultura é toda criação, toda a criação do homem. Mas tem uma coisa mais bela que o Paulo Freire diz, que eu aprendo com ele nas leituras, não é? Que a gente vai relendo e ressignificando, que é a perspectiva da nossa inconclusão, do nosso inacabamento. Então, essa perspectiva de que a gente se dá conta da nossa mortalidade, né? Que o outro animal não se dá conta. Não estou aqui querendo dizer que animais não têm inteligência, mas o homem ele tem uma inteligência que permite a ele uma imaginação, uma inspiração, um planejamento, uma produção de conhecimento, evidentemente uma produção cultural, histórica e social. E ele coloca o que o Guimarães Rosa diz numa frase de Grandes Sertões Veredas, que eu queria ler para vocês rapidinho, que é uma das passagens que eu acho que tão bonitas, quando João, personagem de Grande Sertão Veredas, diz assim: mire e veja, o importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Então, eu queria deixar assim, esse início de conversa, depois a gente vai retornando, mas já colocando que nós estamos em inacabamento. Então, a formação é uma formação continuada. Não tem nenhuma formação de nenhuma universidade de excelência, nenhum curso de excelência que se complete quando você termina o seu curso técnico, a sua graduação, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, não importa. Nós estamos sempre nessa relação de construção com o outro, né? E Paulo Freire, novamente, contribui para que a gente entenda isso. Nós estamos no mundo e com o mundo. Então, essa é a nossa diferença.
Por isso que nós somos seres produtores de cultura, que a gente se dá conta, né, de que a gente tem essa possibilidade da criação. Então, é um pouco isso, né? E só para completar, o que o Alfredo Bossi coloca é essa ideia a partir da origem etimológica da palavra cultura, porque ele associa ao cultivo, né? Então, que a gente consiga, nessa mesa redonda de hoje, plantar várias ideias, que a gente consiga realmente trazer inquietações, não é? Que a gente consiga sair daqui mais provocados, para pensar numa formação profissional que responda, ou pelo menos que busque, não é? Contribuir com os desafios que a gente sabe que são muitos. Eu tenho aqui algumas outras questões, mas eu acho que, como é uma mesa, a gente vai fazendo um diálogo e no debate eu volto com outras considerações. Então, muito obrigado aí pela atenção, muito bem-vindos todas e todos, e que tenhamos uma tarde bastante produtiva. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar, eu não sei, a gente não combinou uma ordem, mas poderia ser a professora Sônia, e a gente segue, e a Denise e Lucas. Então, professora Sônia, porque a professora Sônia trabalha muito a categoria da memória, né? Como eu dei uma pinceladinha aí na questão do currículo, talvez ela possa já contribuir com essa segunda dimensão da temática, que é a temática da memória. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa alegria participar desse momento tão importante, né, num evento que discute essas questões relativas à formação profissional. E já quero agradecer aqui, de modo especial, a Cristiane e a toda a comissão organizadora do evento, né? Compartilhar referências, né, com esses pares que estão aqui, né, é muito importante e revela essa dimensão de aprendizagem no diálogo, né? E aprender é algo que a gente está sempre, né, fazendo, à medida que nos relacionamos nos pequenos ou grandes grupos, ou nas instituições, ou em outras referências de estudos, cursos. É o que a professora Ana colocou, a partir das palavras do Paulo Freire, que o homem é esse ser de inacabamentos, não é? E que a gente está sempre buscando, sempre em busca. Essa busca é a esperança que nos move em direção à transformação, tanto do mundo como de nós mesmos, né? E eu acredito que falar dessas categorias aqui tão importantes, como a cultura e a memória, né, as histórias de vida, os projetos de vida, porque há uma clara conexão nesses temas que nós estamos tratando, se constitui hoje como a dimensão, né, inalienável dos processos de formação profissional. Eu acho que sejam na educação básica, seja na graduação ou na pós-graduação, incluir essa dimensão, né, cujas discussões vêm acontecendo, acho que desde os anos de 2000 para cá, né, com mais intensidade, institui um novo olhar a esse processo, né, de formação. Então, essa crença na ciência, mas numa ciência que faça essa ponte com as humanidades, né? Que nos represente a partir da cultura. Cultura como cultivo e, além disso, cultura como essa dimensão que nos identifica no contexto que habitamos, né? E nos propõe também para que possamos ser esses criadores de cultura. E quando a gente vai falar, por exemplo, a questão da memória, nós não podemos fugir a esse contexto, né, cultural, que vamos acumulando nossas experiências, práticas e referências. E o que eu posso dizer, trabalhando com a memória, em relação a esse resgate da história, das instituições, de grandes personagens, né, ou das pessoas que vêm contribuindo, principalmente no âmbito em que atuo, na educação, e atualmente na educação superior,
né, nos torna mais aptos a refletir criticamente sobre o momento que vivemos atualmente, né? E quando a gente fala de educação profissional, e especialmente de formação mesmo, né, de formação humana, de formação pedagógica, acadêmica, nós nos lembramos muito dessas questões que estão guardadas na memória e que fazem parte de uma história, de uma tradição, que muitas vezes, é o que os autores que trabalham com memória vão dizer, ficam no esquecimento, no silenciamento. Eu estava vendo essa semana, né, a apresentação que vai acontecer em relação a essa ancestralidade, né, quando se comemora, né, uma data, né, especial para esse resgate de uma cultura, né, afrodescendente, de afro-brasileiros. E aí nós vamos resgatar todo um material que ficou em silenciamento durante muito tempo, né? Então, isso é providencial, que em determinados contextos, as estruturas, as relações, as condições objetivas e subjetivas proponham essa possibilidade, né, de que haja uma superação dessa dimensão de esquecimento. E a gente trata a memória, não memória só como uma lembrança do passado, né? Na verdade, a memória, ela propõe esse entendimento do passado como uma interpretação, né? Então, não é, na verdade, apenas uma recordação, mas é uma releitura dos acontecimentos, né, à luz de toda uma mobilização do que acontece no tempo presente. E memória é memória que interliga passado, presente e futuro. Então, traz toda uma perspectiva de conhecimentos, de saberes, eu diria até de sabedoria mesmo, daqueles que nos precederam e de nós próprios com as nossas próprias histórias de vida e trabalho. E o que a gente pode perceber em relação aos processos de formação, e aí eu tomo a palavra de Paulo Freire, quando ele propõe o contexto como um dos grandes pilares da formação, onde nós estamos colocando essas histórias de vida dos nossos alunos, dos nossos professores. Em que momento nós temos conhecimento, né, desse perfil do aluno? É um perfil mais técnico, data de nascimento, local de moradia e acabou, né? A idade são jovens que são portadores de muitos sonhos e que têm assim, esse desejo, essa intensidade de viver uma realidade, propondo com criatividade mudanças. Então, para saber quem são esses jovens que estão hoje, né, tanto no ensino técnico como nas graduações onde eu atuo, é preciso que a gente recorra a esses trabalhos com a memória, que cada vez mais estão sendo valorizados pela ciência, no que pese a memória trazer uma dimensão de subjetividade. Hoje ela é considerada no patamar das pesquisas qualitativas, especialmente no âmbito da educação, né? Então, o trabalho com a memória traz um resgate, essa possibilidade, né, das histórias de vida e que vão nos relatar determinados contextos que vão abrir novas portas de entendimento para as questões da atualidade. Porque, como eu disse, a memória não é só uma volta ao passado, mas é uma volta, é um retorno com a experiência que nós temos hoje. É abrir esse espaço para criar novas referências. E uma questão importante também, que os autores vão colocar ao tratar da memória, é que ela é algo construído, não é só você ir buscar o que está pronto lá e trazer, né? Então, é uma construção, é uma produção dos indivíduos, né? Dos sujeitos, com a sua autonomia
e a sua própria forma de entendimento, capaz de fazer interpretações e atuar na recomposição dessas memórias entre lembranças e esquecimentos, né? Então, o que é que a gente tem vontade de esquecer, não quer colocar? E aquilo que cabe lembrar. E para isso, né, para alinhar esse contexto, lembrança e esquecimento, há uma dependência do contexto atual, de quem fala, para quem fala, de onde é o meu lugar de fala, de como é que eu posso falar para determinado público, aquilo que eu quero dizer, né, e que eu posso dizer naquele momento. Então, o que eu não disse antes, no passado, porque as condições objetivas e subjetivas também limitavam essa fala, hoje elas podem ser ditas. Nós vemos aí uma série de questões que vão envolver, por exemplo, a presença da mulher, da criança, do adolescente, do jovem, de como eram tratados, de como são vistos atualmente, né? E essa memória do que foi uma realidade social e cultural nos ajuda a entender melhor, especialmente, primeiro, quem somos nós. Então, quando a gente trata da memória, a gente aborda também essa questão de autorreconhecimento, né? Uma consciência de si próprio. A gente aborda a questão da identidade. Então, formação profissional, formação acadêmica tem muito a ver com essa construção da identidade, com essa produção de uma identidade que tem um viés, tendo um viés individual, não pode fugir do coletivo. Mesmo quando a gente trabalha, né, com a memória individual, ela reflete, né, de fato, o coletivo. Então, reflete questões do social, dessas relações, que podem ser generalizadas. Porque, justamente, o homem não é um ser isolado. Ele não vive no isolamento ou no distanciamento, não é? Obrigada. Então, a gente pode lembrar aqui o período de pandemia, por exemplo, né, do distanciamento, do isolamento, das pessoas mascaradas. Mas quando a gente trata da memória, então nós nos expomos, nós nos revelamos nesse quem sou eu a partir de outros. Porque eu sou apenas eu com outros, com esse olhar que eu lanço para outros iguais ou diferentes. Então, é nesse contexto de diversidades, né, da pluralidade de possibilidades que cada contexto traz para cada pessoa, que eu posso trabalhar com a memória. E ela aportar referências fundamentais, porque não estão inscritas em nenhum dos livros que são adotados, né, no contexto dos currículos de formação. Mas faz parte do livro da vida de cada um, né? Então, assim, eu acho que é uma categoria preciosa, né? É esse trabalho com a memória. E eu vejo, não sei se a professora ali que vai tratar dos projetos de vida, né? A Denise vai abordar, não é? Mas esses projetos de vida remetem muito a essas memórias. A memória, ela é normativa, ela é recordativa, ela também propõe uma consciência maior, né, de fatos acontecidos e dos que estão acontecendo, principalmente, e isso nos aponta horizontes de futuro. Então, em qualquer nível ou etapa da educação, o trabalho com a memória, né, que está dentro dessa dimensão da cultura humana, é fundamental e se constitui como referência de alta qualidade para os processos de formação, né? Nós sabemos que estamos vivenciando já há algum tempo essa perspectiva de mudanças, né, na formação profissional e sempre vai acontecendo, né, legislação vai atualizando possibilidades e com essas mudanças, essa dimensão da cultura, ela se torna uma dimensão forte, central e obrigatória nas propostas curriculares, né? Então, é um trabalho exigente, é um trabalho que solicita muito de cada um leitura e, especialmente, sensibilidade, né, para capturar essas experiências valiosas que precisam ser reveladas no âmbito
das instituições de educação e, com isso, nos ajudar a construir, né, um modelo de educação realmente vinculado a essas questões culturais, tá? Essas questões que nos singularizam, mas, ao mesmo tempo, também apontam essa perspectiva do coletivo que se impõe a todo momento para nós, né? Então, eu tinha até colocado aqui uma citaçãozinha de Manuel de Barros, né, que é um poeta que trata muito das pequenas coisas da vida, do cotidiano. E ele diz assim: tenho em mim um sentimento de aldeia e dos primórdios. Eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Então, o nosso caminhar, né, para o futuro exige que saibamos quem somos nós, o eu, nós todos, nós que chegamos até aqui. Como é que a gente chegou, né? E o que é que a gente propõe para esse futuro que ainda não existe, mas a partir de hoje à noite já podemos dizer que o futuro está posto, não é? Então, a perspectiva de futuro, ela está sempre recomeçando. E a memória nos ajuda nisso, né? Eu concluí agora um verbete que vai sair sobre educadores de Sergipe, e ele fala, por exemplo, de um educador de uma instituição que foi responsável por fundar o ensino superior noturno, né, aqui em Sergipe. Então, toda uma história dele vai compor esse cenário, né, de constituição desse ensino superior. Então, através da memória, né, de um educador, um administrador institucional, nós podemos fazer uma leitura que não é mais parcial, tem essa visão de totalidade, não está fragmentada, porque há uma conexão em rede de conhecimentos a partir dessas memórias que a gente vai coletando e que mostra todo um panorama de entendimento diferenciado dessa realidade do ensino superior, né? Que foi da década de 70, né? E o que é que vem mudando? Como vem mudando e por quê? Então, a gente se apropria melhor dessas justificativas, né? Do viés político, do viés social, do viés da psicologia, enfim, numa perspectiva mais inter e transdisciplinar, que vai atravessar, né, todo o currículo e o nosso pensar sobre a educação na atualidade. Eu quero dizer para vocês que o meu primeiro livro de poesias, né, que eu estou na União Brasileira de Escritores, ele tem um título justamente de Referências e Memórias. Interessante que eu peguei hoje, estava recordando, e vou falar de memória, e não é que desde 2010, né, escrevendo poesia, eu já tratei de referências e memórias. Então, aqui são pedaços de vida de amigos, de professores, que contam suas histórias, com as quais nós nos relacionamos, e que traz essa possibilidade de criação poética, de criação cultural, né, de arte. E revela aqui toda uma situação desse valor inestimável que tem a memória. E até no próprio prefácio, que foi de um dos grandes mobilizadores da cultura sergipana, Luiz Antônio Barreto, né, ele vai dizer o seguinte: olha, a memória tem sido poço inesgotável de lembranças, servindo à evocação do passado, com todas as referências, desde as mais remotas, de crianças soltas na liberdade de ser, homens e mulheres que recolheram de suas vivências um repertório de saudades e de alegria, no ânimo que sustenta, na intimidade pessoal, as relações que o tempo e a vida abrem entre as pessoas, né? Personagem da história, o homem e a mulher, orna a sobrevivência de talentos e de beleza, como a escrever capítulos seguidos de uma experiência sem fim, ou inacabada nos humores que cercam a vida. Diante da sua própria história, o homem renova sua viagem lúcida, lutando com as forças da teimosia para aplacar a dor original da manhã primeira
que acolhe o choro universal dos que renovam a vida. A batalha é sem trégua, embora em cada embate resista aceso o lume do futuro, do caminhar crédulo e permanente, despertando amanhãs. Então, assim, é toda uma fala referenciada, né, em termos dessa importância que a memória adquire, né, atualmente. Ela vem se constituindo cada vez mais intensamente em todos esses propósitos, né, culturais e acadêmicos, e vai nos revelando exatamente os seus múltiplos significados. Tem alguns poemas que eu quero ler, mas vamos terminar. No final eu posso fazer essa leitura para não tomar o tempo também, né, dos dois colegas que vão apresentar. Obrigada. Obrigada, professora Sônia. Nós passamos para a professora Aldenise Cordeiro, que vai falar um pouco sobre, eu acho que está bem conectado às falas também, trazendo já um pouco da experiência com projetos de vida, como alternativa. Não é isso, professora? Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma correção. Eu sou professora do Centro de Excelência Santos Dumont, né? E lá trabalho, né, com um projeto de vida, com os meus alunos, que estão aqui. Inclusive, eles estão ali na plateia, vieram hoje a aula num lugar diferente. Eu não estou lá com eles hoje à tarde, eles vieram aqui assistir a palestra, porque eu digo para eles o tempo inteiro, aquilo que vocês são e vão se constituir ao longo da vida, depende muito do caminho que vocês traçam. Hoje, a professora que eu sou e as coisas que eu construí ao longo da vida, foi muito de tudo que eu fui construindo nesse caminho, né? Eles são alunos do 3º ano, e recente, eu estava ensinando a fazer um currículo, que é algo fundamental nesse processo de ingresso do mundo do trabalho. Aí eles olharam o meu currículo e falaram: professora, você fez tantas coisas. Aí eu disse, às vezes eu fico pensando essas tantas coisas que eu fiz, e dessa trajetória nossa, que tudo tem a ver com cultura, com memória e com o resultado que a gente quer dar no final disso tudo, né, o legado que a gente quer dar para a sociedade. Eu sou do movimento escoteiro há muitos anos e inclusive a foto que saiu na publicação do evento, eu estou vestida com o uniforme dos escoteiros, e lá nós também trabalhamos profundamente os projetos de vida dos nossos jovens, e no fundo a gente quer legar um cidadão melhor para a sociedade. E eu acho que na minha trajetória como professora também gosto muito de fazer isso com os meus alunos, por isso que eles estão aqui hoje nos assistindo, e gostaria de agradecê-los e a coordenadora que trouxe eles para cá. Sejam muito bem-vindos, os alunos da professora Aldenise, muito bem-vindos à escola. Eu acho que é um prazer ter vocês aqui. Muito bem. E gostaria de agradecer à professora Ana Azevedo, que trocamos muitas figurinhas, né, para alinhar bem nossa conversa, nosso papo de hoje. A professora Sônia, né, que trouxe já alguns conceitos bem importantes que eu trabalho, né, sou professora de História, né, além de trabalhar no projeto de vida, originalmente venho da História e trabalho profundamente com esses conceitos, e o professor Lucas, que também vai dialogar daqui a pouco com a gente. E gostaria também de agradecer muito especialmente a professora Cristiane Tavares, que fez esse convite por intermédio de um amigo, né, muito querido, o professor Wagner Lemos, e com certeza vamos dialogar umas coisas bem significativas que a gente já vem desenvolvendo, né, na educação básica. Então, gente, quando a gente trata de educação, cultura, memória, sociedade, dentro da perspectiva do projeto de vida da educação, a gente tem primeiro uma perspectiva importante. Eu trabalhei já durante o 1º, 2º e 3º ano. Então, no 1º ano, eles fazem uma análise de uma perspectiva de si.
como a professora Ana falou um pouquinho no começo, né? Essa autoavaliação, essa autocompreensão, a partir desses elementos das próprias memórias, né, do autoconhecimento, e como isso vai compor o seu projeto de vida dali para diante. No segundo ano, eles já fazem um estudo de si no mundo. Como que ele vai contribuir para a perspectiva de mundo a partir das escolhas e do caminho profissional que ele deseja, né, que ele quer almejar. E no terceiro ano, que é o caso dos alunos que estão aqui, a gente chama o projeto de vida de pós-médio. Então, é nesse momento que nós fazemos a conexão da autocompreensão que eles têm, da relação que eles querem ter no mundo, com o caminho que eles vão trilhar a partir daí, com suas escolhas profissionais. E dentro desse mundo que nós vivemos, de uma sociedade de hiperconexão, onde tudo é muito veloz, e tenho trabalhado com eles, inclusive, sobre as mudanças que nós estamos tendo nas nossas profissões. Eu digo a eles, vocês vão se formar provavelmente para uma coisa, vão começar a trabalhar, e provavelmente um emprego final que vocês vão ter lá na carreira, espero que eles consigam ter uma aposentadoria, lá no final das contas, que é umas perspectivas que a gente fica pensando e analisando, né, do futuro da humanidade. E eu digo a eles, olha, provavelmente a sua profissão vai mudar muito, porque para mim já mudou. Para todos aqui já mudou. Provavelmente o professor que nós éramos e os dispositivos, os recursos, as tecnologias que nós utilizávamos quando iniciamos a trajetória docente eram umas, e hoje são outras. Então, muitas profissões, muitas coisas que existem hoje, no futuro elas não vão existir. E esse é um exercício que nós temos feito e está diretamente ligado com a educação profissional, porque eu digo para eles, olha, às vezes nós temos uma perspectiva muito fechada do caminho que escolher, né, da direção e das referências que a gente leva da nossa vida para aquilo que nós vamos desenvolver adiante. Mas vocês precisam pensar que se abrir para o mundo, né, precisam pensar em se abrir, de conhecer novas possibilidades, coisas diferentes, que muitas vezes a sociedade nos bombardeia, né, com uma série de coisas. Eles estão no terceiro ano e vivenciam uma escolha muito difícil, né? Que curso eu vou escolher, que caminho eu vou tomar, que rota eu vou traçar. E é uma escolha difícil, uma escolha muito pesada para a idade deles, mas que eles precisam ir se constituindo, justamente com essas referências que eles têm em vida, das suas memórias, do contexto que eles vivenciam, e por isso que é fundamental buscar experiências e trocas, né, nesse processo. O fato, por exemplo, deles estarem aqui hoje, ouvindo essa fala e vendo uma perspectiva diferente de educação, pode mudar uma rota, pode mudar uma trajetória. Eu conheço muitas falas de professores que mudaram rotas e trajetórias ao longo do caminho. Nós mesmos temos essas referências em nossas vidas, né? E a gente precisa estar, inclusive, preparado para as mudanças, né? Para as coisas que estão acontecendo. Como disse, uma sociedade hiperconectada, com muita velocidade. Os nossos jovens, eles têm uma cabeça que... a colega hoje na sala dos professores falou assim, antes a gente prestava atenção uma aula inteira, 50 minutos. Isso já diminuiu para 50, hoje não é nem mais 20, professora, 10 minutos eles prestam bastante atenção naquilo que você está trabalhando. Então, nós, enquanto profissionais da educação, precisamos pensar o que fazer, como trabalhar e se modificar ao longo do processo. Nós fomos muito afetados pela epidemia de Covid e tudo o que ocorreu, né? E eu, como professora, também precisei me reinventar. Eu precisei criar um canal do YouTube para comunicar com os meus alunos. Eu precisava entender
como que eles acessavam conhecimento, como que eles compreendiam, que tipo de vídeo eu podia fazer, como isso tudo está ligado a uma série de conhecimentos que não propriamente eu trabalhei na minha licenciatura em História. Eu trabalhei em outras perspectivas. Por exemplo, eu trabalhei no SENAC. Eu fui uma estudante do SENAC. Eu fiz cursos da área de design gráfico, que diretamente não estava ligado à minha formação como professora de História. Mas isso me ajudou muito em vários momentos da minha vida, inclusive nesse momento onde eu precisei parar, me reinventar, né, mudar o rótulo, mudar o foco daquilo que eu estava fazendo. Então, quando a gente coloca para os nossos alunos, olha, vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão estar trabalhando numa coisa, e provavelmente isso não vai ser o fim, né? Ou seja, da sua trajetória profissional. Então, esse processo de readaptação, de resiliência, de saber compreender que é preciso realmente ter essa mudança de rota no processo das coisas, ela é fundamental e necessária nos dias de hoje. Então, não é para assustar, não é para dar medo, e sim para torná-los mais capacitados para compreender o mercado, para compreender o lugar que eles estão e para compreender o próprio processo de formação como uma construção. Porque eu, como professora, não me constituí de paraquedas naquilo. Eu me constituí ao longo da vida, ao longo do meu processo de formação. E aí nós temos nessa trajetória muitas possibilidades, né, muitos caminhos para serem traçados e, com certeza, a formação, quanto mais sólida, quanto mais acionando diversos tipos de conhecimento, diversas formas de se compreender as coisas, eles vão fortificar dentro desse caminho. Porque realmente não é fácil a gente ter essa compreensão ainda muito jovens. Geralmente é agora que eu olho para trás que eu penso, olha, porque eu fiz essa escolha, porque eu saía da escola e ia para o SENAC fazer um curso de design gráfico. Isso para mim foi importante hoje, que eu preciso desse conhecimento para editar um vídeo, né? Então essa trajetória, aquilo que nos constitui, nos coloca, né, mais aptos a perceber as mudanças e como nós podemos nos adaptar a elas. Nós temos um autor que a gente trabalha bastante lá no Projeto de Vida, que se chama Léo Freiman. E ele diz que a sociedade, né, do futuro, ela vai depender muito desses caminhos e dessas rotas que nós traçamos, e por isso que é tão importante trabalhar o Projeto de Vida. Lá no Centro de Excelência Santos Dumont, como a Escola de Educação Integral, nós temos algumas escolas de educação integral na rede, inclusive onde nós estamos, né, que é o Ateneu. Nós trabalhamos o Projeto de Vida, no nosso caso, desde o 9º ano, trabalhando por diversas perspectivas, como falei, né, no 9º ano eles vão ter uma compreensão do que é o Projeto de Vida, e a partir do 1º, 2º, 3º ano vão constituindo efetivamente seu projeto de vida, para quando finalizar a formação, lá na escola, eles têm uma compreensão e os caminhos que eles podem traçar. E é importante também entender que, no final das contas, né, lá do processo do 3º ano, eles têm um leque amplo também de oportunidades e de compreensão dessas oportunidades. Porque, muitas vezes, elas passam na nossa porta. Às vezes, os meninos lá, eles têm várias oportunidades que eles, às vezes, não conseguem ver. Vários tipos de cursos, né? A educação profissional, ela está aí demonstrando. Os meus alunos me dizem eu lido muito diretamente com as memórias dele, com as histórias de vida o tempo inteiro, conversando e fazendo um atendimento individual, e muitos me dizem: mas professora, eu sei cortar cabelo, eu faço isso muito bem, eu preciso fazer o Enem, professora. Aí você faz todo um exercício, né, de compreensão, de entendimento com ele, daquilo que ele realmente
tem, e demonstrar para ele que ele tem outras oportunidades e outras possibilidades, inclusive de um curso profissionalizante na área específica para poder ingressar, né, no mercado e trazer, inclusive, referências das próprias histórias de vida que eles vivenciam, as próprias referências dos pais, as próprias referências da comunidade e de nós também, porque acaba que eles se espelham muito em nós, né? Em nós professores, eles buscam a gente também como referência, eles entendem qual foi o processo a partir das nossas experiências de vida e todo o processo que a gente acaba contando para eles, eles trazem também isso como elementos, né, para o dia a dia deles, porque, e no fundo, nós enquanto professores, lá na educação integral, né, a gente tem um referencial importante que é a educação integral. Não é só no sentido de estar na escola, integral é porque vocês estão na escola o dia inteiro, não é isso. Integral é no sentido de desenvolver todas as áreas de desenvolvimento da pessoa. Então, nós lá não estamos só trabalhando um intelectual, que é o que eles vão ter nas aulas, né, de matemática, português, história e tudo mais, que são os componentes curriculares da BNCC, da parte básica da BNCC. Mas lá eles estão trabalhando também o caráter, o social, né, o físico, o afetivo. Então, essas referências que eles trazem, essas histórias de vida e a composição do projeto deles está diretamente ligado à memória, está diretamente ligado às perspectivas culturais, né, à sua própria formação. E, no final, nós queremos legar à sociedade, né, um estudante, né, no caso agora um cidadão, capaz de levar adiante aqueles nossos ensinamentos. Porque são muitos... Eu brinco com eles, eu digo que o SED, né, que é o Centro de Excelência Santos Dumont, é mais minha casa do que minha casa, porque eu passo mais tempo lá do que na minha casa. E digo para eles, olha, passo mais tempo com vocês do que com meu próprio filho, né, porque é o nosso tempo útil, o dia, né, inteiro lá com eles, e digo a eles, olha, busquem esses aprendizados, busquem as oportunidades que nós estamos colocando para vocês. Entendam que o leque de possibilidades de vocês ele é muito amplo e tem aí várias perspectivas. Então, a formação que se dá no projeto de vida, ela se dá desde de pensar, de fazer um autoconhecimento, um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento de si no mundo, né? Até lições básicas como constituir, elaborar um currículo, porque esse profissional, né, essa pessoa que a gente quer legar lá no final do ensino médio, a gente quer que eles entendam a relação deles e como que, se eles têm esses starts e essas compreensões, né, a partir dos nossos feedbacks, eles podem ser um profissional diferenciado. E, com certeza, vão conseguir se conectar muito melhor com o mercado de trabalho. Eles vão ter tido experiências e coisas que os preparam melhor para o que vem a partir daí. Então, muito diretamente se conecta, né, os conceitos que a gente tem trabalhado. Com certeza, o trabalho, né, propriamente lá com o ensino médio, coloca a gente a trabalhar na prática, né, desenvolvendo os aspectos práticos, fazendo esse processo de autoconhecimento e trazendo elementos da memória deles para que eles coloquem isso como referências importantes em suas trajetórias de vida, que eles compreendam de onde eles vêm, como que eles se constituem e como, a partir daquilo, daquela formação que se desenvolve na escola, eles podem seguir adiante, constituindo esse projeto de vida a partir das escolhas que eles vão fazer, que são múltiplas. Eu digo a eles, não é um único caminho. O mundo não vai se acabar se no final do terceiro ano vocês não passarem no Enem.
vocês têm aí muitas possibilidades e vocês precisam pensar nisso. E lembrem, né, eu digo a eles, eu não cheguei até aqui, eu não tenho esse currículo do nada. Foi uma construção ao longo do tempo, né, e de escolhas que muitas vezes não são fáceis e talvez por eles viverem numa sociedade tão imediatista, né, de tanta velocidade, eles querem que as coisas sejam muito mais velozes. E eu digo, não é assim. É com o tempo, é com as escolhas, é com a construção das coisas que vocês vão chegar lá. Também a se constituir assim, né? Mas precisa de todo um processo, né, de formação. E espero que com o trabalho lá no Projeto de Vida eles consigam realmente se constituir e voltem para a escola, como muitos voltam. Inclusive, eu comecei esse ano as minhas aulas de Projeto de Vida com uma aluna nossa que está fazendo Direitos na Universidade Federal. E ela contava para eles do caminho. Olha, ela era minha bolsista, eu faço iniciação científica júnior na escola, e ela era minha bolsista de iniciação científica. Ela dizia, olha, eu pegava o dinheiro da iniciação científica e fazia cursinho de redação para melhorar a minha redação. E eu tirei nota muito boa no Enem. Então, para além da escola, eu ainda ia para o cursinho de redação para poder me especializar em algo que eu saberia que seria um divisor de águas na minha vida, que queria mudar a minha perspectiva a partir dali. Então, você vê, né? Uma aluna que poderia pegar o dinheiro dela, da bolsa de iniciação científica, e fazer qualquer coisa, e ela reinvestiu na sua formação. E agora ela tem o resultado disso fazendo o curso de Direito, com certeza isso vai conectá-la com muitas outras oportunidades que ela nem imaginava no início desse processo. Então, digo a eles, aproveitem as oportunidades, peguem as referências boas que você... Muito obrigada, professora Aldenise Cordeiro, que também é da SEDUC, não é? E vamos finalizar a mesa ouvindo a fala do professor Dr. Lucas Miranda Pinheiro. Ele é coordenador do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a Cristiane Tavares o privilégio e a oportunidade de estar numa mesa como essa, com as professoras que aqui estão, da pós-graduação, de instituições públicas, privadas, da educação básica, enfim. É uma mesa completa e a gente vai tentar contribuir. Agora, a fala também é rápida. E eu fiquei me questionando, num primeiro momento, sobre qual argumento definir para uma abordagem rápida, né? E eu sou historiador também, dou aula no curso de Relações Internacionais, mas no mestrado e no doutorado em Ensino de História. E quando o mestrado profissional abriu, todo mundo tinha a ideia de que seria um meio termo entre o acadêmico e o lato sensu. Na verdade, a gente acabou descobrindo que os professores que iam para as bancas de avaliação não conseguiam abrir mão de seus pré-requisitos acadêmicos, conceituais, metodológicos, teóricos. E que, do contrário dos nossos estudantes se encontrarem um meio caminho, eles tiveram que fazer 2 trabalhos. Eles faziam um produto ou uma proposta de intervenção e, ao mesmo tempo, eles precisavam respaldar aquilo academicamente para conseguir sustentar. E, no final das contas, a gente descobriu que a aplicabilidade, o impacto social daqueles trabalhos era muito maior. Assim como o projeto, estando vinculado à trajetória pessoal, individual e profissional dos nossos estudantes, tornava os objetos mais concretos, mais palpáveis e, ao mesmo tempo, a motivação de fazer o trabalho era muito mais viva nos nossos estudantes. Eles faziam com menos sofrimento e com mais encantamento. Então, a universidade hoje passa pela necessidade de ter que discutir a especificidade das áreas com seus conceitos, teorias e métodos, do perspectiva acadêmica, e a necessidade de encontrarem um impacto social, de entregarem produtos e propostas de intervenção que sejam concretas, que transformem vidas, que abram janelas nas almas dos indivíduos, alterando seu estado de espírito, e que lhes deem oportunidade de vida e de sobrevida, ou seja, de terem do que viver. E para isso a gente faz reformulações de projetos pedagógicos e a gente faz
curricularização das atividades de extensão. Mas está acadêmico demais, né, gente? E eu não estou falando para acadêmicos. Então, eu peço desculpa. Eu vou reposicionar a minha fala. Eu sou professor no curso de Relações Internacionais e, na verdade, a gente está descobrindo no curso de Relações Internacionais que eu dei aula 6 anos no curso de Design e Moda, com o curso de História da Arte. E a gente descobre que, tanto no curso de moda, e eu comparo no primeiro dia de aula o curso de Relações Internacionais com o curso de moda para os meus estudantes. Por quê? Porque quando alguém fala assim, você é professor de qual curso? A gente fala Relações Internacionais, o pessoal fala, que chique. Aí os nossos estudantes falam, vocês estão estudando o quê? Relações Internacionais. Todo mundo olha e fala, que chique. E eu comparo um pouco o curso de moda, porque assim, eu aprendi tanto. E não era só a arte aplicada ao mercado, e não era só a obrigação de ter uma linguagem sensível e aplicada, ou seja, que tudo é moda. Calçado é moda, acessório é moda, vestimento é moda, a ferramenta é moda, o modo como a gente fala, o nosso vocabulário, tudo faz parte do momento e de uma linguagem de tribo e de identidade. Só que tem uma diferença entre o curso de Relações Internacionais e o curso de moda. É que quando o estudante de moda fala, faço moda, todo mundo olha e fala, E aparentemente liga aquilo à banalidade, à trivialidade, ao fugidio, enfim, ao efêmero. E o aluno e o estudante de moda, ele rapidamente tem que aprender que se ele não tiver uma conexão com o mercado, e muito rapidamente, ele não sobrevive. Então, assim, às vezes os meus estudantes de Relações Internacionais ficam dentro das Relações Internacionais gozando do status e o privilégio de as pessoas imaginarem que eles são diplomatas em formação. E aí a gente precisa descobrir que só faz sentido discutir relações internacionais se, do contrário da gente lidar com ambientes de privilégio, com grandes conferências, com grandes personalidades, com grandes cerimônias, que a gente precisa vincular o nosso enraizamento, a gente precisa trabalhar o nosso lugar, o chão que a gente pisa. Porque senão eu não tenho plataforma de internacionalização, senão eu não faço a gestão daquilo que vem de fora para o meu lugar. Então, relações internacionais é, antes de tudo, política pública. É política pública de política externa, é política pública de integração regional, é política pública de defesa, com acesso à informação, com controle civil, com participação, com ampliação de direitos, com liberdade de expressão, com indicação de necessidades cotidianas da nossa população. Porque não adianta a gente ter um corpo de relações internacionais que continue servindo de secretariado de luxo para interesses estrangeiros. E definir políticas públicas envolve desde pensar o porquê que a gente fechou uma estatal de energia e de petróleo e de gás natural para transferir a concessão, e desculpa se tiver alguém que mexe com isso, da maior termoelétrica da América Latina, que capta por meio agora da 4ª maior empresa do mundo, que é a General Electric, gerida por um governo externo, com um navio do Catar, que vai pegar o nosso gás natural para tentar transformar isso em hidrogênio verde, com material que venha da Lua. Parece um debate de lunático, né? Mas meu curso passa por isso, fazer o quê? Mas eu também não estou falando para um público de relações internacionais. Então eu vou pedir desculpa, eu vou pedir licença e vou reposicionar minha fala. Às segundas-feiras de 2017 a 2020, a minha origem no meu curso de formação em graduação, ela teve a ver também com Paulo Freire, o grupo de alfabetização Paulo Freire, que ia à cadeia pública de Franca. E a gente fazia um trabalho de alfabetização, então eu quis retomar a minha origem como professor. Esse ano eu estou comemorando 20 anos de sala de aula no ensino superior. E aí eu já estava preparando isso e voltei para um ambiente de privação de liberdade. Então eu ia para o Senan, todas as segundas-feiras, da 13h às 16h30, lidar com adolescentes de 12 a 21 anos, né? Jovens e adolescentes, algumas crianças ainda, e que estavam privadas de liberdade por desajuste, por falta de estrutura familiar, por falta de estrutura de educação, por falta de estrutura de saúde. E eu precisava fazer tanto uma meditação do tipo, eu venho fazer arte e educação para o ensino de história, o projeto de vida, mas, ao mesmo tempo, o projeto chamava Janela de Fuga. Quando eu propus isso para a instituição, eles falaram, não pode ser esse nome, professor. Eu falei, vai ter que ser. Porque o meu objetivo aqui é ensinar os meninos a fugirem. Eu queria que eles estivessem fora daqui. Então, esses momentos vão ser de projetar arte, imagem, sensibilidade, e, ao mesmo tempo, aquilo vinha como uma avalanche. A gente não tinha como passar incólume por aquilo, a gente não tinha como passar ileso, né?
a gente saía afetado. Então, eu tinha um mantra comigo. Eu fazia tanto uma meditação e uma oração antes como depois, e do tipo, não sou responsável, não carrego comigo e não me pertence. E depois a gente participou do comitê de urgência e de intervenção pelo Ministério Público do Estado. O Senan deixou de ser o Senan e a casa foi transferida lá para o CASEM, Socorro, e aí fica difícil da gente conseguir atender os adolescentes lá, então eu acabo atuando hoje mais com a equipe da Fundação Renascer, com a formação dos socioeducadores. E eu estou falando de socioeducação por quê? Porque tem o SINASE, o Sistema Nacional de Socioeducação, e fala que o objetivo da educação do SINASE é a educação integral. Eu preciso retomar as garantias jurídicas daqueles adolescentes, eu preciso fazer um replanejamento nutricional, inclusive o CASEM ele pressupõe a construção de uma cozinha comunitária, onde os próprios adolescentes ainda não estão em atuação, e fica aí o meu chamado e o meu pedido de socorro ao trabalho que eu sei que é tão bem feito pela equipe do SENAC e pela educação profissional. A minha ex-cunhada é especial e teve o privilégio de ser aluna lá no SENAC, no curso de auxiliar de cozinha. Eu levava e buscava todos os dias. Mas voltando, eles precisam ter um reposicionamento de vínculos afetivos com a família, eles precisam ter um reposicionamento de currículo, eles precisam ter um reposicionamento, inclusive, de afetividade. Um dia, uma assistente social me chamou e falou assim: Lucas, eu acho que é só você que vai conseguir conversar com aquele rapaz. Eu falei: o que foi? A namorada dele veio hoje e foi com ele para a visita íntima. Só que ela estava com dor e não estava se sentindo bem. E ele acabou batendo nela. Então, a gente teve que fazer todo um contexto de apresentação, de respeito, de integridade, de afetividade e, ao mesmo tempo, tentar sensibilizar aqueles meninos da importância da gente construir vínculos afetivos que não sejam apenas mundanos. Que a mundanidade é uma delícia, a gente sabe disso. Ninguém é que está para negar. Mas o fato é que a gente precisa reposicionar. Então, a educação integral, ela passa hoje pela missão da educação. Ela lida com o professor que está na universidade, uma universidade que está doente, como todas as outras esferas, em 85% da comunidade acadêmica, com algum tratamento químico para ansiedade e depressão. Tá? E parte disso é a gente não ter esse autoconhecimento, é a gente não ter a definição dos nossos objetivos, a gente não ter a estratégia e a resiliência para poder fazer o nosso esforço. E eu confesso para vocês que eu iria dizer agora que eu não estou falando com socioeducadores e nem com pessoas privadas de liberdade, e que talvez fosse recomendável que eu reposicionasse a minha fala. O fato é que esse foi o argumento que eu encontrei, do tipo, eu poderia falar aqui, como professor doutor, o tanto, sexta-feira passada, eu só vou contar mais um caso para fechar minha fala, que eu sei que o tempo é curto. Uma aluna minha do curso de Relações Internacionais, que é tetraplégica, anda numa cadeira elétrica e com auxílio de um respirador. Ela foi a uma escola, a escola da minha filha, onde minha filha estuda, e onde eu desenvolvi a semana passada, 2 semanas, ao longo das últimas 2 semanas. A culminância foi na quinta, na sexta e no sábado da semana passada, agora, antes da eleição. A simulação da ONU, 49 estudantes da universidade e 90 alunos da escola. E aí essa aluna foi brilhantemente líder da equipe de formulação de material. E ela chegou na escola e o elevador estava quebrado. E aí ela falou: professora, eu não quero passar pelo constrangimento e tal, então eu vou embora. Eu olhei para ela, a mãe dela falou: professora, ela não consegue entender que ela é um ET, que as pessoas ficam olhando para ela. E eu chamei a minha aluna com todo carinho e falei assim: minha querida, se você quiser ir embora, eu vou te acolher, eu vou te dar um abraço, eu vou te entender, e está tudo bem, não vou te julgar. Mas eu preciso que você fique, não só porque você tem liderado essa equipe brilhantemente, mas principalmente porque eu também não fui educado para a inclusão. Eu também não fui educado para aceitar no meu cotidiano, em pé de igualdade, pessoas como você. Se você estiver constrangida e precisando se sentir coitada, tudo bem, eu vou te entender, e você vai, se trabalha, se fortalece, e a gente está em sala de aula do mesmo jeito. Mas olha a missão que você tem. Você precisa me educar. Você precisa educar as pessoas que estão aqui para lidar com pessoas especiais. Porque a gente não está preparado para isso. E olha, teve um aluno autista que eu recebi a semana retrasada,
que entrou chorando na minha sala de chefe de departamento com a mãe, brava, bufando, porque ele tem dificuldades de relacionamento com o público, mas ele tem algumas superinteligências, do tipo, na área digital, informática e na área de linguagens. Ele já está com 3 proficiências de língua, inglês, mandarim e francês. E ninguém sabia no curso nem que ele era autista, porque ele se recusa a usar o crachá. E a mãe entrou e falou assim: professor, você acredita que ele editou o histórico dele para esconder de mim as reprovações? E eu olhando para a mãe, ela falou: ele vai entrar aqui para pedir desculpa para o senhor. Ele entrou na minha sala: desculpa, professor. Eu falei: por quê? Porque eu menti para minha mãe. Eu falei: valeu, garoto! A mãe ficou olhando, ele também. Eu falei: veja, mãe, ainda que ele seja autista, ele passou num processo seletivo. Ele é maior de idade. Eu preciso respeitá-lo em relação à gestão da vida acadêmica dele. E assim como a senhora entendeu que no nosso processo de maturação não era conveniente que os seus pais soubessem de tudo, aliás, não é nem recomendável, é saudável, inclusive, que eles não saibam de algumas coisas. O seu filho apenas está começando a dar um indício para a senhora de que ele pode começar a gerir a própria vida acadêmica, porque ele não quer que a senhora lide com as reprovações dele. Isso quer dizer que o seu filho está amadurecendo, mãe. Olhei para ele e falei assim: você quer que eu passe o seu histórico com as reprovações para sua mãe? Ele falou: pode passar, professora. Não passei. Eu entreguei na mão dele. Eu falei: você fica à vontade para entregar na mão dela se você quiser ou não, isso é um problema de vocês. Eu estou cumprindo a minha função de entregar o que você me pediu. Mas para ela eu não posso entregar. Tudo bem? E não é falta de empatia. Nós estamos fazendo uma ação sinérgica no curso agora, para a gente tentar incluí-lo nos grupos de pesquisa, inclusive para ele usar o crachá. Porque os amigos disseram, a gente percebia que a gente tentava falar com ele, ele não queria, e ao mesmo tempo a gente respeitava. Mas agora a gente vai insistir. Então vejam, a gente precisa de uma força, porque não é uma escolha dele ter dificuldade de relacionamento, é uma natureza. E se ele conseguir superar a dificuldade dele de falar com as pessoas, eu vou ter um indivíduo que é super inteligente em informática e em línguas. E para o meu curso isso é fundamental. Então entendam, eu acho que o motivo da Cristiane me chamar aqui é porque, apesar de ter um título de doutor, nós estamos vivendo um momento da educação hoje que é urgente. E não é só porque a gente continua insistindo em algumas instituições falidas do século XIX. Por exemplo, cadeia, escola e casamento. Desculpa, com todo respeito. Mas é porque a gente está no século XXI, querendo resolver os problemas do século XX. Eles são comunistas. E o que eles querem? Mais comunismo. Eles são liberais. E o que eles querem? Mais liberalismo. Eles são democratas. E o que eles querem? Mais democracia. Eles são autoritários. E o que eles querem? Mais autoritarismo. E o grande problema é que está vivendo no século XXI, utilizando a gramática e o vocabulário do século XIX. Veja, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou doutor em História e eu tenho uma especialidade. No entanto, eu não fui educado para a educação socioemocional, para a educação financeira, para a educação sexual, ambiental, nutricional, esportiva, cultural. Eu não fui educado para a negritude, eu não fui educado para os povos originários e naturais, eu não fui educado para a feminilidade e para o gênero, eu não fui educado para a economia local e familiar, eu não fui educado para o ageísmo e para o idadismo, e isso me interessa, eu não fui educado para a inclusão. Hoje, ser um educador exige que a gente não só lide com aquilo que é a nossa especialidade e o nosso impacto social, mas que a gente aceite os movimentos de insustentabilidade. Nós temos necessidades novas, nós temos contradições que não são tão novas, nós temos novos desafios, e seja na pós-graduação, mestrado no doutorado, na graduação, no ensino técnico, na educação básica, o grande desafio é construir um novo vocabulário, é construir um novo padrão de dignidades, é construir um novo padrão de ampliação de direitos, um novo padrão de participação política, de acesso à informação, de liberdade de expressão, de autoidentificação e de posicionamento, de entendimento das causas coletivas e, ao mesmo tempo, de respeitar a diversidade para o modo como cada qual quiser enfrentar ideologicamente, politicamente, essas mesmas causas. Só que eu sou educador. E assim como eu passei alguns anos pedindo para minha filha: minha filha, por favor, o quê? Minha filha, como é que se diz? Obrigado, não é, minha filha? Tá bom. Minha filha, entenda uma coisa. Papai respeita, mas algumas coisas não são negociáveis. Pedir por favor, pedir com licença, falar obrigado, escovar o dente, lavar o pé antes de ir para a cama, não é negociável, tá bom, filha? Por favor, lava a sua calcinha com seu sabonete específico no banho. Eu estou nessa fase.
Eu estou na fase de falar assim, coloca o seu prato na pia, lava a sua louça, minha filha. Filha, corta uma fruta também para o seu pai. Ontem o seu pai cortou para você, hoje corta uma fruta também, o seu pai vai para o treino depois. Então vejam, para além dos desabafos pessoais, nós precisamos enfrentar novos currículos, novas estruturas. E não adianta a gente insistir no ensino de história com um currículo que a gente reproduz há 20 anos na educação básica e no ensino superior, se, por exemplo, no curso de Relações Internacionais, os meus alunos também não foram educados para 11 mil anos de civilização indiana, que hoje é a maior parte da civilização, tantos mil anos de civilização chinesa, tantos mil anos de civilização africana, tantos mil anos de civilização indígena, e supostamente são novas humanidades, são humanidades milenares, e que têm resquícios de ancestralidade que não estão só na escrita, mas que estão na oralidade, e que nos conectam com o meio ambiente, com a sustentabilidade. E a gente pode dar uma série de exemplos em cada uma dessas dimensões. Lucas, não é o seu lugar de fala. Não, não é. Mas eu sou educador. E como educador, tem algumas coisas que eu considero que não são negociáveis. Respeitar as novas dignidades, de um modo como elas precisam se colocar no projeto de vida, na graduação e na pós-graduação, não pode ser negociável. Nós estamos chegando a 1 ano do conflito entre Palestina e Israel, e entre o conflito na Ucrânia e o conflito hoje na faixa de Gaza, nós estamos chegando já perto de 1 milhão de mortos. Como é que eu vou negociar a guerra como a espetacularidade do videogame, a sonoridade dos filmes, a passividade da distância do problema, se eu sou professor humanista? O meu objetivo é desconstruir. O meu objetivo é ir na CADEPOL, na formação do grupo de policiais, a pedido da coordenação, dizer, Lucas, vai lá e dá um recado, e eu chegar dentro da CADEPOL e dizer assim, ei, eu até entendo que vocês tenham uma ancestralidade conservadora, agora entenda uma coisa, o índice de afastamento por ansiedade e depressão aqui não é menor do que em qualquer outro lugar, nem vocês aguentam essa guerra na rua. Mesmo vocês ficam em dúvida se voltam para casa ou não e enfrentam traumas. Então, será que a melhor gramática é a violência? Será que a gente não deve investir um pouco mais, dar uma chance um pouco maior na polícia cidadã, que é educativa? E se vocês não gostam, é fácil para você porque você é professor de ciências humanas. Eu falo, ok, então eu cumpro a minha função, você cumpre a sua. Eu venho aqui, coloco o problema e você faz segurança pública. Entende uma coisa, se você fizer bem o seu trabalho, eu não sei se você garante que eu faço o meu trabalho e eu agradeço se isso acontecer. Mas o seu problema não termina. A única chance que você tem é eu fazer bem o meu trabalho. Vamos fazer uma parceria. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Se eu for responsável com isso e conseguir entregar o impacto social que eu preciso, você faz a sua parte e um dia eu te ajudo a ser educador. Agora não queira me fazer um agente de segurança pública, porque eu não sou. Enfim, o que eu preciso deixar como argumento e recado aqui, com todo respeito à mesa, é: tudo bem, temos ressentimentos, tudo bem, temos fraquezas e tudo bem precisarmos em alguns momentos dizer não consigo e não posso nesse momento. No entanto, em relação àquilo que assumimos como responsabilidade, tentemos ser responsáveis. Tentemos acolher aquilo que são os movimentos dessa nova humanidade e, ao mesmo tempo, aquilo que pode nos dar outras perspectivas, porque a gente já percebeu que para onde a gente está indo não está funcionando muito bem. E aqui eu venho também como um dos membros daquilo que foi onde a Cristiane me encontrou, que é do Comitê de Planejamento 2050 do Estado de Sergipe, onde a gente está fazendo planejamento prospectivo. Ou seja, eu preciso de currículo de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, caso contrário, a educação perde sentido. Seja ela no ensino superior, seja ela no ensino técnico, seja ela em termos de projeto de vida de formação. Então eu venho com muita humildade pedir ajuda de vocês. Por favor, me eduquem. Eu ainda tenho 30 anos de carreira para me aposentar e assim, eu posso ser muito educado ainda. Se vocês me ajudarem, eu agradeço. Obrigado pela fala e pela oportunidade, viu? Beijo. Professor, muito obrigado pelas suas provocações, que eu acho que é isso que a gente precisa com esse tempo que a gente tem nessa mesa, né? Deixar que todos nós saiamos daqui com essas reflexões, inquietações, né? Mais do que certeza, eu acho que a gente está vivendo num mundo da imprevisibilidade, não é? Das incertezas, dessas relações todas hiperconectadas. Eu acho que na fala de todos nós aparece isso.
E eu acho que a clareza de que a formação ela não pode ser mais uma formação que atenda às diretrizes de cada curso, no critério de um currículo mais formal, nesse sentido, né, de atender uma carga horária, os créditos, mas que atenda essa perspectiva da cultura e da memória como fundamentos antropológicos, né, políticos, sociais. Então, eu tenho pensado muito, participei recentemente também da reestruturação do projeto curricular lá na UFS, e a gente viu como a gente coloca pequena essa parte das relações humanas no currículo. Por exemplo, como trabalhar as questões socioafetivas. O professor Lucas falou muito que é uma sociedade adoecida, né? Principalmente a sociedade de professores, de profissionais que lidam, que o trabalho não fica ali, naquelas 4 paredes, e que lhe acompanha no fim de semana, dividindo o seu lazer e sua família. Então, é uma sociedade que tem muito... Outra estatística que eu tomei, assim, me assustei, é o número de suicídio entre jovens, né? O número de pessoas que não conseguem hoje lidar com pequenas frustrações, porque não são trabalhadas nessas relações emocionais, não é? Na escola. Há alguns anos, 3 anos, eu publiquei um livro que fala sobre a morte. E a gente não fala sobre morte, como a gente não fala sobre sexualidade, não é? Alguns temas ainda são tabus na educação básica, não é? Na formação das pessoas, porque o professor não se sente preparado e às vezes não tem a delicadeza de saber lidar com determinados aspectos que fazem parte da nossa vida. Então, não dá para negar que as relações do cotidiano, elas nos formam também, não é só a parte de um currículo, né, expressivo, com esse conhecimento mais técnico, tudo bem. Formar um eletricista, formar um arquiteto, vai precisar da técnica, mas vai precisar que ele entenda que ele vai assumir um papel de liderado ou de líder, né? Que ele vai precisar assumir papéis sociais que há 50 anos atrás não era exigido, com esse foco que hoje a gente sabe que o mercado vai cobrar. Então, acho que a formação ela precisa ter, no mínimo, 3 grandes eixos. Um eixo humano, que seria todos os fundamentos da cultura, da filosofia, da história, não é? Da antropologia. Pode ser com atravessamentos, depende de cada proposta e autonomia das instituições. Eu acho que uma parte técnica, sem dúvida, não é? Como é que eu vou ser professor se eu não sei, se eu não entendo o que é a docência, não é? O que é alfabetização, o que é letramento, o que são as áreas de conhecimento. E eu acho que uma parte política, porque não dá para a gente também formar em nenhuma modalidade de ensino ou etapa de ensino, se você não trabalha esse viés da cidadania, da criticidade, das pessoas se colocarem, de fazer uma leitura com criticidade, não é? De ter essa colocação dessas linguagens que cada vez mais são múltiplas. Não dá para a gente pensar que as pessoas hoje não têm acesso às mídias digitais ou a permanência nelas, não é? Então, não dá para fugir. A pandemia foi um exemplo claro, acho que a Denise tocou, a professora Sônia também, que a gente teve que se reinventar para dar conta de atividades, de aulas, num período, porque senão a gente não faria, porque não podíamos ter o contato físico naquele momento. Uma outra questão, a gente vai abrir um debate, não é? Um tempo um pouco curto, porque nós sabemos que há uma outra atividade prevista, mas eu queria colocar a importância da compreensão, da nossa compreensão, de que a cultura e a memória não são estáticas, não é? Elas têm uma dinâmica própria a partir das circunstâncias, dos contextos e das influências em fatores internos, externos. Por exemplo, a própria aculturação, não é? E a gente entender que qualquer projeto de formação humana, ele precisa lidar com a diversidade cultural, com as diferenças, não é? E um grande desafio dos tempos atuais é a questão da inclusão, mas uma inclusão não só na perspectiva do deficiente, de quem não vê bem, de quem não ouve bem, de quem não anda bem. Uma inclusão a partir de diferenças de aprendizados, de ritmos diferenciados, de compreensão das histórias das pessoas, né, do que marca, porque todas chegam ali, mas com histórias bem distintas. Então, acho que nós temos grandes desafios.
Eu queria já colocar que o SENAC ele está de parabéns, porque uma das questões também que eu penso que ajuda a atualizar a formação é a escuta, são os fóruns de debate. E esse eu considero que é um dos momentos de escuta, porque todo fórum ele é uma forma de avaliação institucional, né? Então, estamos aqui hoje com as nossas falas, não só contribuindo com alguns aportes teóricos, conceituais e de experiências, mas eu acho que promovendo um outro olhar sobre essa trajetória do SENAC para esse item da formação profissional com essa perspectiva mesmo, de escutar as pessoas, de realinhar, de reavaliar, né? E sem isso, quer dizer, é abrir janelas para o mundo. E eu lembrei de uma autora que eu também gosto muito, na minha fala eu fiquei preocupada com o tempo e quis passar para nossos colegas rapidamente, que é a Chimamanda Adichie, quando ela fala do perigo da história única. Já que a gente está falando de cultura, de projeto de vida, de memória, né, ela faz um relato, ela tem várias conferências, né, maravilhosas, mas eu destaco aqui uma das falas dela, quando ela diz que na infância dela, uma mulher negra, nigeriana, num país africano, estereotipado, não é? Ela convivia com um menino chamado Fide, e a família dela, sempre que eles estavam se alimentando, diziam: coma tudo, porque tem crianças como Fide que não tem o que comer. E ela criou a ideia de que a família de Fide era só a pobreza. Como a gente sabe que nordestino, o que alguns países, né, tem alguns preconceitos ou pré-julgamentos do que a gente é de uma forma diferenciada, menorizada, às vezes até com muito do preconceito. Então, ela diz que a África sofre muito preconceito, porque se criou uma ideia da África que não corresponde à África como ela é, de fato, né? E essa história com esse Fide, esse menino que foi criado com ela diz que um dia foi visitar a aldeia de Fide, e lá ela viu que um irmão desse menino, ele fez um cesto, e era um cesto com muita arte, não é? Um cesto maravilhoso. Aí ela percebeu que a ideia que ela trazia só de pobreza, só de que não tem nada para dar, não correspondia, que eles tinham uma arte, mas que isso nunca foi colocado, não é? Nem para a família dela. Então, é só um exemplo que a gente traz para entender o perigo da gente também rotular as nossas histórias, as nossas identidades, né? A nossa cultura, entender que tem uma vastidão, né, nessa diversidade de pessoas, de culturas e das nossas histórias. Então, eu queria assim abrir agora o debate, agradecer já a participação de todos que estão aqui, que trouxeram suas contribuições, mas já abri um debate, vai ser um tempo pequeno, né, considerando essa outra mesa que está na programação, mas eu acho que ainda é possível uns 10 minutinhos de fala. Então, quem tiver alguma colocação, quiser usar o microfone, quiser mandar uma anotaçãozinha aqui para nós, estamos aqui à disposição. E eu acho que mais importante, Lucas, Aldenise e Sônia, a gente já se colocar à disposição, não é? Nas nossas instituições, porque eu acho que esse diálogo ele não se esgota aqui, né? A gente fica à disposição de vocês para continuar essa conversa, né, em outros momentos, em outros fóruns de escuta, né? Eu acho que o bom desses encontros é que a gente vai articulando, né, com as pessoas, e a gente vê como a gente tem projetos, às vezes muito parecidos, né, e como a gente pode fazer grandes articulações. Eu tenho investido muito em projetos interinstitucionais, né? Inclusive, há uns 3 anos, a gente vem com uma proposta bem sistemática lá na Universidade Federal, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o IFES aqui de Aracaju, com a Faculdade Pio X e com a União Brasileira de Escritores. É um projeto sobre cultura e literatura. Então, é importante quando a gente também organiza com outros olhares, né? Tanto a gente se fortalece, como a gente pode contribuir, cada um com a sua perspectiva identitária própria, mas nesse coletivo, acho que a gente se fortalece.
Então, aberto aí o debate, não sei se alguém quer fazer, não precisa ser só uma pergunta, algum comentário. E tem um livro aqui que a gente deixa para, viu, Cristiano? Um livro para fazer um sorteio. É um livro com esse título, Referências e Memórias, e a gente deixa aqui na mão da professora Cristiane e ela depois vê qual é a melhor forma de fazer esse sorteio. Tem alguém? Pois não. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o professor Genivaldo, eu sou gestor escolar também da rede. Parabenizando a mesa, aos presentes aqui. Como professor da rede, como pesquisador também, gestor escolar, eu acho que essa pergunta se destina basicamente a todos vocês, até porque a educação em si, ela tem esse decurso, né, da educação básica também para o ensino superior. Só que, assim, um dos focos, e nesse caso para a professora Denise em específico, que está atuando na educação básica e, assim, é um desafio e tanto, é a curiosidade de saber que, das falas de vocês, tem uma coisa que tem chamado a atenção, acho que de todos nós como um todo, que a gente tem passado por esse processo de mudança de uma DST, ou seja, de uma divisão social do trabalho, acho que no cenário global, e como é que as políticas públicas educacionais, sobremaneira com as últimas reformas que tivemos do ensino médio, e culminaram especificamente da BNCC, e essa reformulação curricular, tem de fato impactado a forma como a gente tem preparado a nossa juventude para esse ingresso no mercado de trabalho. Como a professora Denise citou bem, nós temos hoje uma coisa que está para além do campo de onde a educação educacional, institucionalmente falando, pode chegar, porque nós temos uma sociedade de fato fluida. E não é só a sociedade como um todo, a gente vive numa situação de conjuntura metatextual. E isso tem afetado toda a maneira como a gente tem se coordenado e organizado também, não só o nosso currículo, mas a nossa vida, basicamente, ela é virtualizada quase que por inteiro. Isso tem impactado desde a forma como os nossos alunos aprendem, têm aprendido, e tem trazido mudanças significativas na maneira como a gente se posiciona também enquanto educadores. Então, assim, para a professora Denise em específico e tal, eu queria saber como é que tem sido esse desafio para você, porque quando você citou ali que os alunos não conseguem mais concentrar-se para aprender, cara, isso tem sido uma situação assim assustadora e desemboca naquilo que o professor Lucas falou, mas quando a gente chega nas conjunturas para tentar entender isso, qual o grande problema? A gente usa uma perspectiva, uma episteme de trabalho ainda baseada, ele foi generoso dizendo século XIX, eu acho que a gente ainda está no século XV, é um negócio assustador. E assim, como você aqui está, porque a universidade decidida, acho que é um pouco mais rígido, tem uma estrutura mais solidificada, a capacidade de movimentação da educação básica é maior. Eu quero saber como é que tem sido isso para você. Já posso dizer que eu não tenho remédio. Não tenho uma solução. Como disse, eu busco todos os dias me constituir enquanto professora dentro desses processos que não são fáceis. Realmente, inclusive, na rede a gente está experimentando um processo, provavelmente para o ano que vem a gente já vai ter uma mudança na perspectiva curricular, inclusive já baseada nesse processo de mudança do ensino médio, né? E a gente precisa se constituir nessa areia movediça de coisas. Então, realmente, eu não tenho um remédio. O que eu faço é buscar essas referências da minha trajetória, buscar fazer sentido no trabalho que eu desenvolvo, né? Buscar fazer conexões, buscar promover, possibilitar que o meu aluno possa ir adiante, que ele possa se constituir mesmo dentro desse processo que não tem sido fácil. Então, e reinventar, me reinventar o tempo inteiro, buscar novas possibilidades, refazer os meus planejamentos, entender que a aula não funciona igual para todo mundo, que eu planejo uma coisa para o segundo ano, e uma aula funciona de um jeito, na outra de outro, na outra já é outro, e é isso, né? Então, realmente não tem uma solução para te dar. E tenho feito, enquanto professora, esse processo de reinvenção o tempo inteiro.
Mas, como o professor disse, a gente tem que ter muita resiliência, né, dentro desse processo. Ele gostaria de complementar, inclusive. Professor, eu vou pedir aqui a cometer impertinência, porque eu acho que é isso, do tipo... Eu lido com formação de professores, o mestrado profissional, o pré-requisito é ser professor. Então, a gente tem laboratoriado de tudo. A gente tem um currículo, e é um currículo, de uma maneira ou de outra, a gente é herdeiro disso. A gente fala português, ainda que brasileiro, a gente é latino-americano, ou seja, fomos colonizados pelos povos que foram colonizados pelos latinos e somos povos de Américo. Então, precisamos reposicionar uma série de coisas, mas o fato é que nós temos ancestralidades e heranças, e não podemos ignorá-las. Mas, como eu coloquei, uma coisa é sentir isso no nosso corpo de dor, e a gente se vitimizar, culpabilizar e fazer a reverberação do confrontamento, ao mesmo tempo, do ressentimento. Tá certo, eu já estou invadindo uma outra área que eu sei que é polêmica, inclusive por não ter lugar de fala. Mas eu também sei que em sala de aula, eu não sei quanto ao senhor, mas assim, os momentos mais importantes que eu tenho são a minha sala de aula. Eu amo ser professor, então... Pode ter currículo, pode ter programa, e eu sei que o que eu estou colocando aqui é algo sério e é algo grave, mas a gente também sabe que dentro de sala de aula a gente tem alguma liberdade para fazer e para transgredir em especial. E ensinar a transgredir hoje é algo fundamental, porque a gente precisa reformular as coisas. Isso pode ser pesado, e isso pode ser feito com leveza. Eu vou dar um outro exemplo prático, e eu estou curioso para ver como é que vai ser a repercussão disso. A minha filha, tem um fotógrafo aqui que acompanha, eu faço investimento, eu acompanho a minha filhota e ela canta como um passarinho. Eu fico maravilhado com isso, o talento que a minha filha tem. E ela, hoje, inclusive, ela vai estar cantando a Ave Maria de Gounod numa cerimônia lá na escola dela, e que, apesar de uma cerimônia de uma vertente religiosa, eu já tive a honra também de um querido amigo que estava se consagrando, Ogan, pedir para, na consagração dele, cantar essa mesma Ave Maria enquanto ele tocava na tabaque. E veja, a minha filha fez com o mesmo compromisso e com o mesmo carinho. Agora entenda, é Gounod. Eu não me incomodo nem um pouco, por exemplo, que uma das minhas fraquezas de inteligência, e um bloqueio que eu tenho, eu morro de vontade de aprender a dançar. E os meus alunos no Senan não escutam mais rap. A gente acha que é a música de crítica. Não, eles escutam música que a juventude está escutando hoje, né? Então, eu não me incomodo nem um pouco, por exemplo, porque dos momentos mais gostosos que eu tive tentando aprender a dançar foi escutar, por exemplo, eu quero um dinheiro para comprar um mé, o leitinho das crianças e o mods da mulher. Eu vou repetir com calma, só para a gente matar a curiosidade. Veja, eu estou numa palestra formal e tudo, e a gente precisa ter coragem de transgredir, entende? Porque senão a gente não ressignifica as coisas. E se a gente não tiver uma educação sensível e ao mesmo tempo comprometida, a gente cumpre o currículo, dá para cumprir o currículo, mas dá para renovar o currículo também. E para isso precisa de coragem. O senhor quer que eu diga qual é o currículo que o senhor quer fazer na sua sala de aula? Ela não vai fazer sentido para o senhor. Então, quer saber? Se enche de luz, vai para a sua sala de aula e curte. Transforma aquilo num ambiente... O Einstein dizia que 99% da ciência era instinto, era intuição. Eu, como cientista humano, vou contradizer? Mas não. Bora brincar, meu querido. A educação precisa aqui ter um pouco mais de leveza. Então, assim, transgride, faz o favor. Beijo. Beijo. Gratidão ao tradutor aí sobre a música, viu? Eu aprendi a dançar assim. Obrigado. Gostou bastante. Alguém mais? Tem uma colega. Boa tarde, eu sou aluna do professor Lucas na UFES. E eu queria, é mais um comentário do que uma pergunta, mas é porque a gente pesquisa sobre Palestina. E a professora Sônia, ela falou sobre memória no sentido de autorreconhecimento e identidade. E eu justamente estou pesquisando essa semana sobre um conceito palestino de sumud, que é de resiliência, de resistência não violenta. E eu estou pesquisando justamente sobre memória, e principalmente sobre os povos palestinos na diáspora, e como a memória ela é fundamental para esses povos se conectarem com a terra natal e com a comunidade, que eles estão longe, que eles estão separados. Principalmente esse termo tem muito a ver com a questão de cotidiano, que a professora trouxe no texto do Manuel de Barros, que eu achei muito interessante, eu quero muito pesquisar depois sobre também.
e sobre, principalmente, a perspectiva de futuro, porque é um povo diaspórico que não tem uma perspectiva de futuro, é uma questão de temporalidade, de especialidade bem complexa, que não dá para entrar agora, mas eu achei muito pertinente a fala da professora, achei muito bacana, e eu queria só deixar esse comentário, porque eu achei incrível. Muito bem, muito bom, né? É uma bela referência, né? E quando a gente utiliza a poesia traz um encanto e uma licença para você dizer tudo o que você quer e não ter nenhum tipo de pudor, né? Porque aí você se revela. É uma expressão fabulosa, que exige criatividade, sensibilidade e um olhar aberto, né, para o mundo, para essas questões, né, que acontecem à nossa volta, e basta um olhar, né, mais sensível do coração para a gente se apropriar de frases, palavras que vão contar um mundo de coisas, né, que de outra forma não poderiam ser ditas. Então, acho assim, o que você colocou muito importante, né, que faça essas conexões, porque a memória permite isso. Acho que a memória traz um viés também mais político em termos dessa conscientização, né, da gente se apropriar, ao se apropriar dessas histórias, perceber melhor o lugar que a gente ocupa e passar a traçar de uma maneira mais assertiva, não sei se é essa palavra, mas um itinerário, como a professora Alzeni falou, esse itinerário que vai nos ajudar a vislumbrar o horizonte de futuro, né? E fico aqui à disposição para o que vocês precisarem, né? Enquanto professora Sônia, mas também enquanto União Brasileira de Escritores de Aracaju, né? Que é uma instituição voltada para a cultura, para essa produção literária e para a mobilização e incentivo à leitura, à formação de leitores e apoio aos novos escritores. E o apoio é muito curtinho, publicar um livro é caro e a maioria, né, escreve, mas não tem como fazer essa passagem para a publicação. Hoje até está começando a melhorar um pouco com a criação das academias literárias no estado de Sergipe, né? Praticamente cada município tem uma. Então, isso é muito importante pelas ações que podem ser desenvolvidas, valorizando essa dimensão, né, da cultura, da memória, desse resgate da memória de mulheres maravilhosas que a gente desconhece nas escolas, né? Então, tanta gente boa de Sergipe, grandes pensadores, grandes intelectuais e que precisam ser reconhecidos, né, e valorizados. É isso. Obrigada pelo comentário. Obrigada, professora Sônia. Eu não vi, acho que não tem, não é? Mais comentários. Lucas. Eu não cometi a delicadeza que ela cometeu de agradecer a presença dos alunos dela. Meus alunos também vieram aqui, muito obrigado. Eu tenho um pacto com a minha filha que é assim: eu te educo se você me educa. Aí eu falo para ela, escuta Nina Simone. Ela fala Taylor Swift. Aí eu falo, escuta Clara Nunes. Aí ela fala Olivia Rodrigo. Queria agradecer a Marcela, que me emprestou 4 vinis da Taylor Swift e está me educando também como professor. Eu preciso devolver, porque se minha filha escutar de novo, eu acho que não aguento muito, viu, Marcela? Mas a Marcela também está me educando para conhecer as gerações que estão chegando e a gente poder se renovar. Obrigado, viu, Marcela? Então, acho que agora é o momento dos agradecimentos, né? Queria só fazer um destaque aqui. A professora Cristiane Tavares também é da União Brasileira de Escritores, né? Está conosco na academia, não é? Está aqui presente. É um grupo bem expressivo, não é? Com interesse na arte e na literatura em especial. Então, agradecemos, né, a participação de vocês. Quero agradecer em especial a participação da professora, a doutora Sônia Azevedo, da UBE e da Faculdade Pio X, a presença e a participação inquietante do professor Lucas Miranda Pinheiro, da Universidade Federal de Sergipe. Ele é sempre assim, muito provocador. E da professora Aldenise Cordeiro, que é da SEDUC, e também professora, né, de outras instituições. A gente não fez leitura do currículo, porque o currículo aqui é tudo muito extenso, e a gente queria era falar com vocês, né?
Então, somos todos educadores, né? Somos todos profissionais da educação e todos lutando por uma cidadania, não é? Mais inclusiva, mais justa e por um Brasil mais democrático. Então, acho que essa é a nossa missão. Então, parabéns mais uma vez ao SENAC, a todos os organizadores por este evento e ficamos à disposição para novas oportunidades. Cristiane, um abraço fraterno de toda a mesa para você. Muito obrigada. Agradecemos neste momento aos participantes desta primeira mesa redonda que teve com o tema Formação Profissional, Cultura, Memória e Sociedade.